enquanto isso. Recife. Que bacana! Samara de Salvador, Karina de Feira de Santana. Um público diversificado, né? E é bom assim. E o online nos proporciona isso. Isso é ótimo. Uhum. A pandemia me ajudou nisso, né? Que eu tinha os meus cursos online engavetados, assim, apegada ao presencial, e não lançava, até que veio a pandemia e tive que lançar, né? E aí hoje eu tenho alunas em vários estados, até no Paraguai eu tenho alunas hoje. Eita, que massa! É, muito bom. Estou É, blogueirando aqui, viu, gente? Estou aqui no Instagram. é ótimo. A vida virtual, né, Corina? É, Tem é isso jeito. aí. Olho d'Água, Borges, Rio Grande do Norte, Andréa. Boa Que noite, massa. Andréa. E aí, Emily, você acha que já podemos começar ou não? Vou te Tá apresentar. bem, vamos batendo Andréa, papinho. de Valença. Oi? Podemos sim, já batendo papo e as pessoas vão chegando gradualmente. É, porque também a gente tem que respeitar as pessoas que já estão aqui conosco, né? Para a gente não demorar muito tempo em Isso, é relação a verdade. essa espera. Oi, vamos lá. Estamos aqui hoje com a convidada especial, que é a Emily Cerqueira. Ela é psicóloga e orientadora de carreiras, no qual ela vai apresentar para a gente 5 dicas fundamentais por meio de algumas ferramentas em orientação profissional de carreira. Emily, seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado essa parceria, né, com a Crivo. E agora eu passo a palavra para você, agora é com você. Obrigada, Karine. Obrigada pelo convite. Sejam todas. Eu já vi que aqui só tem mulheres por enquanto. Não é à toa, gente, que o nome do meu curso é Seja Orientadora Profissional, tá? Porque nós somos, em maioria, mulheres, principalmente na psicologia. Talvez a gente tenha aqui pessoas que não sejam psicólogas e está tudo bem. Então, eu acho que a quantidade maior de mulheres me permite colocar o nome do curso seja orientadora e não orientador. Faz sentido? Me ajuda. Faz sentido. Eu vou dizer assim já, de antemão, para quem já está aqui, eu sou apaixonada por orientação profissional, certo? O meu lema é sua escolha com brilho nos olhos. É o meu slogan, é o que você vai ver lá no meu Instagram. Aproveitem e já me sigam, tá? Muitas informações sobre a área, porque eu acredito sim que todas nós devemos ter escolhas com sentido. Aquela escolha que a gente sente, ao invés de só avaliar as nossas habilidades e os nossos interesses. Eu não acredito que seja apenas isso. Aquela velha escolha profissional onde você é bom em exatas, você é boa em humanas, você é boa em biológica, e assim fazer escolhas. A orientação profissional, ela chega no lugar de construção do ser profissional, principalmente se estamos falando do adolescente, né? Que é aquela pessoa que vai fazer a primeira escolha profissional. E o nosso papel enquanto orientadoras é facilitar esse momento, certo? E hoje eu quis trazer aqui 5 dicas de ferramentas que eu mais utilizo no processo de orientação. E fiquem tranquilas, que tem dicas aqui que não são apenas para psicólogas, mas tem também as que são exclusivas para psicólogas, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar aqui no chat. Eu vou sempre dar uma olhadinha. E fiquem à vontade, à vontade. Quem tiver de caderninho na mão, aproveita, porque eu vou dar muitas dicas legais, além dessas que já estão aqui, certo? Eu sou, além de psicóloga e orientadora de carreiras, isso é o principal, eu sou mãe de João e Laura, gente. Isso é um papel fundamental na minha vida, né? Eu não posso deixar de falar, então, se está bem grande ali em cima. Eles são as minhas inspirações diárias e com eles eu me desafio e sou cada vez mais criativa. Além disso,
Eu sou mentora de outras psicólogas, outros empreendedores, faço supervisão de outras orientadoras profissionais também. Sou consultora em escola, eu atuo há 8 anos em uma escola, e eu digo assim, lá é o lugar onde tudo é possível de acontecer, é onde eu consigo testar muitas coisas, e é também onde eu tenho acesso ao maior número de adolescentes. Então, lá eu estou no melhor dos mundos. Eu não trabalho somente como orientadora lá na escola, eu faço uma consultoria mesmo, então eu trabalho... eu sou o faz-tudo de psicologia na escola, sou eu. E é uma experiência muito rica, faz muito sentido, e me amplia o repertório para outras atividades também. Além disso, eu dou treinamento, sou palestrante de temas principalmente voltados para a escolha, projeto de vida, projeção do futuro, e também coisas voltadas para a adolescência, educação e orientação de pais, essas coisinhas. E dou o curso, né, que eu já falei aqui anteriormente, eu dou o curso na área de orientação e outros cursos na área de psicologia e empreendedorismo também. Parece muita coisa, é muita coisa, mas claramente eu não faço tudo ao mesmo tempo. Mas se vocês observam na ordem, a orientadora de carreiras está aí em primeiro lugar, porque eu falo disso, eu vivo disso há 10 anos, eu sempre me entendi orientadora de carreiras, mesmo estando na faculdade ainda. E foi uma, sabe aquela relação de paixão à primeira vista? Eu digo que a minha carreira de orientação começou no 7º semestre da faculdade e está até hoje. Claro que as coisas vão mudando gradualmente, né? O tempo vai passando. Eu já amadureci o meu público aos pouquinhos. Hoje eu não foco apenas no adolescente. Hoje a minha carreira está mais voltada para o adulto, que é a escolha, a reescolha profissional ou o redirecionamento profissional, que também é uma área assim, que depois da pandemia, principalmente, deu um boom, né? As pessoas começaram a questionar suas carreiras e o meu papel é facilitar essa tomada de decisão. O meu papel é estar mediando os anseios, as expectativas e tudo mais que envolve o momento de escolher. Como eu falei, eu não acredito que a escolha profissional ela é baseada apenas em habilidades e interesses. Tem muito mais e vocês vão perceber isso nesse período aqui comigo. Antes de eu prosseguir, eu quero saber um pouco mais de vocês. Eu quero que vocês vão ali no chat. Karine já perguntou para algumas pessoas. Eu quero só ter noção de quem é psicólogo, quem não é, quem já trabalha com orientação, quem ainda não trabalha. Fala para mim aí no chat um pouquinho. Se é psicólogo, você já trabalha com orientação, se ainda não. Oi, Pati, seja bem-vinda, boa noite. Olha, tem uma galera boa aqui, de várias cidades, estados, que massa. Rio Grande do Norte, Feira, Minas Gerais, Recife. Me contem aí. Psicóloga de Alagoinhas. Não trabalha ainda, a Alessandra. Vai colocando aí para mim. Não sejam tímidas, não, viu? Quem quiser falar no microfone, eu deixo também, viu, gente? Andréa Pedroso aí já levantou a mão. Pode falar, André. Quer abrir o microfone e fale. Aproveite. Boa noite, sou estudante de psico, 4º semestre de São Paulo. Bacana, Gabi. Cadê? Geórgia Torres, de Salvador. Sou psicóloga de Barreiras. Cadê? Tá muito rápido. Trabalho com avaliação psicológica, psicologia clínica, bacana, da Vanessa. Elza, coordenadora da comissão, CRP, legal, docente coordenadora de pós-graduação de Minas Gerais, que bacana, Elza. Muitas coisas, gente, estou bem bonita. Docente, coordenadora, comissão, várias coisas. Paty, para quem não me conhece, sou psicóloga, né? Ainda não trabalho com orientação, sou de Salvador. Cami, psicóloga, não trabalho com orientação. Márcia, Coité, Bahia, tem uma cliente daí. Especialista em organizacional trabalho TCC, a Sheila. Andréa Petros, psicóloga do Rio trabalhar com orientação. Bacana. Gente, aproveita esse espaço comigo, tá? Vai ser um tempo curto,
mas eu vou conseguir falar de bastante coisa. Vou focar nas ferramentas, mas vou também aqui trazer uns áudios a mais. Aproveitem, anotem tudo e dúvidas, podem falar. André, você levantou a mão, você quer falar? André, você quer falar? Me conte. André respondeu que não. Foi Foi sem sem querer. Acontece. Acontece, exato. Gente, não fiquem acanhados comigo, não, viu? Bem, eu vou trazer uma definição bem rápida aqui. Eu não sou... Posso falar a minha experiência? Pode. Claro que pode. Sim, senhora. Escreve aí que eu vou falando. Eu trouxe um breve conceito aqui. Eu não sou uma pessoa teórica, tá? Eu não sou a pessoa dos livros, eu sou a pessoa da prática, da experiência. Claro que eu não invalido de forma alguma os livros, até porque foi eles que me trouxeram até aqui. Então, eu trago referências, sim, mas não vou me ater às teorias. A escolha profissional é um momento em que o sujeito reflete e articula o seu projeto de vida, o seu projeto profissional, buscando determinar sua trajetória e sua futura relação com o mundo do trabalho. Futura. Aqui esse foco vai ser para o adolescente, tá? Mas é um projeto. Quando a gente fala de um projeto, existem muitos detalhes para a gente pensar no projeto. Se a gente tivesse alguém aqui que trabalhasse especificamente com o projeto, eles iam destrinchar os itens que compõem esse projeto. E por isso que o nosso papel como orientadora é fundamental para que essas pessoas possam organizar esses itens que compõem o projeto de vida. E ainda relacionado a algo que é tão esperado, não só por quem escolhe, mas também para a família que está envolvida nesse processo, que é o futuro profissional. Como que essa pessoa vai servir produtivamente no mundo, minha gente? Como que isso vai acontecer? E lembrando que os nossos adolescentes escolhem com 15, 16, 17 anos. É muito cedo para que eles tenham já a maturidade para tomar uma decisão tão séria, tão importante, né? Então, eu digo que nós facilitamos esse momento da escolha através de quê? De ferramentas variadas. Muitas coisas. O meu processo ele é muito dinâmico. Eu vou transitar nisso tudo que eu estou compartilhando com vocês aí, seja jogos, e jogos não específicos de psicologia ou de escolha, não. Pode ser qualquer jogo. E aí eu vou adaptando de acordo com o objetivo de cada encontro. Tem as dinâmicas de grupo, que eu sou em love por dinâmicas. Tem os questionários, que são aqueles escritos mesmo, onde a gente vai entregar para os nossos orientandos. Tem algumas pesquisas que são feitas, tem os testes psicológicos, e aí eu incluo os testes de interesse, eu vou apresentar alguns para vocês aqui. E tem as entrevistas que nós fazemos. E entendo a entrevista como todo o processo de bate-papo e diálogo que você tem ali com o seu orientando ou orientanda. Percebe que são muitas coisas, são inúmeras possibilidades de formas que nós temos de atuar com o nosso cliente. Cada orientando vai ser um diferente, então a gente precisa adaptar aquilo que já temos como estrutura de trabalho a cada necessidade. Tem jovens que a gente vai precisar trabalhar um pouco mais de influência social, tem jovens que a gente não vai precisar trabalhar influências sociais porque eles não sofrem nenhuma influência negativa. Tem jovens que a gente vai, que não são muito dinâmicos, não gostam de participar, a gente vai focar em quê? Em coisas mais brandas, em um questionário, nos testes. Tem pessoas que precisam do psicométrico, precisam olhar para um resultado numérico. Tem gente que não, que no diálogo, na conversa, consegue tranquilamente entrar no processo de elaboração, de maturação das coisas e fazer a sua escolha. Mas existem especificidades e nós, enquanto orientadores, precisamos estar preparadas para tudo o que rolar, certo? Qualquer dúvida, podem colocar no chat. Eu vou ressaltar aqui. Aqui eu vou começar falando, gente. Eu falei que eu sou apaixonada, viu? Sou apaixonada, meu olho brilha. O meu slogan é minha escolha com brilho nos olhos, porque eu ouvi muitas pessoas falando, Emily, você brilha quando fala do seu trabalho. Eu falei, eu brilho mesmo. Porque é isso que eu busco despertar nos meus clientes. Esse brilhinho
esse brilho que né, as pessoas observam sem nem a gente falar. Eu trouxe aqui esses baralhos terapêuticos, assim eu chamo, não sei se é esse mesmo nome, que são ferramentas de cartinhas. Eu estou com alguns aqui do meu lado. São assim. São cartas com perguntas, com questionamentos, que nós podemos utilizar em diferentes ambientes. Podemos utilizar para grupos, individualmente e de formas variadas. Ainda ontem eu estava gravando uma aula sobre eles, ensinando como utilizá-los. Por que são meus xodóis? Eu sempre ando com uma caixinha dessa na minha mochila. São variados. Peraí, eu vou dizer qual é o que fica na minha mochila de verdade. Eu não gosto de mentira. Esse aqui fica na minha mochila. Está sempre comigo. Por quê? Aqui eu posso, com a criatividade, eu posso utilizar de formas diferentes e eles trazem temáticas também variadas. E vai ter cartas falando sobre valores pessoais, sobre interesses profissionais, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre condutas sociais. Então, de acordo com a etapa do processo que eu esteja vivendo com o meu cliente, eu posso utilizar de várias formas. Não só do tire uma cartinha e responda o que tem aí. Eu posso pedir para que eles elaborem um pouco mais. Se for em grupo, melhor ainda, porque a gente vai ter uma diversidade de respostas frente a uma única questão, ou frente a várias questões. E essa interação no grupo é muito funcional. E adolescente, ele tem muita energia, né? Ele gosta de falar normalmente. Ele gosta de interagir. Então, se você traz isso em um espaço de discussão, imagina a riqueza que vai sair disso aqui. Eu tenho experiências maravilhosas com eles. Eu gostaria de ensinar duas formas que eu costumo utilizar. A primeira delas, pense num ambiente individual, certo? Em contexto individual, você está no seu consultório ali, chegou e o seu cliente chegou e você tem algumas cartinhas escolhidas antecipadamente. Anota isso. Não é abrir a caixa e usar, não. É escolher antecipadamente, certo? De acordo com o objetivo do encontro que você tem. Se for autoconhecimento, escolhe cartas onde ele possa falar mais sobre ele. Se for sobre influências sociais, escolhe cartas que tenham perguntas relacionadas a influências sociais. Arruma na mesa bonitinha e o jovem vai chegar, vai puxando a cartinha e vai respondendo para você diretamente a resposta, né, de acordo com a carta que ele tirou. E você pode, ali, como orientadora, ir questionando e aprofundando um pouco mais em um assunto, se for necessário, beleza? Essa é uma forma simples de usar, vai tirando e respondendo e questionando. Uma forma que eu gosto de utilizar em grupo, eu seleciono as perguntas antecipadamente também, e vou pedindo para que, e faço um montinho assim, faço um lequezinho de cartinhas, né, para dar a dinâmica do negócio mesmo. E peço para que eles vão tirando. Cada um escolhe duas questões, ou uma vai depender do tempo que eu tenha. Eles escolhem e aí faço uma rodada de perguntas. Todo mundo, cada um lê a sua pergunta. Todo mundo responde, claro. Quem não quiser responder, não responde, mas a gente dá espaço para que todos respondam. E depois tem a segunda rodada, onde eles vão falar a próxima pergunta. É maravilhoso. Maravilhoso. Principalmente em autoconhecimento. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, então isso aqui ajuda muito. Principalmente, anota essa dica, para aqueles jovens que não conseguem falar muito. Que precisa que você sempre tenha uma ferramenta ali para que ele consiga abrir a boca e falar. Essa ferramenta é muito boa. Serve para quem atua na clínica também. Eu me lembro que essa cliente está comigo até hoje. Ela tinha muita dificuldade de começar a falar, né? Quando eu atendia, quando eu comecei a atender na clínica, aí eu ficava assim, meu Deus, eu gosto de dinamismo. Era um desafio para mim, sempre foi um desafio para mim ter pessoas mais caladas, porque eu sou da fala. Né? Se você deixar aqui, eu falo até amanhã de manhã. Sobre esse assunto, então. Então, eu tinha dificuldade, aí eu comecei a usar exatamente essa aqui, que é a escrita terapêutica. Essa cartinha aqui, que tem perguntas com uma variedade maior. Esse aqui não é com foco no adolescente, é para qualquer pessoa.
Então, tem perguntas relacionadas ao passado, ao futuro, ao conhecimento, enfim. Então, me ajudou muito para ela conseguir se soltar no processo. E hoje, eu não utilizo mais nada de recurso com ela, só as demandas mesmo de dia a dia. Atualmente, eu não tenho agenda aberta para psicologia clínica mais, eu não atendo esse processo, mas eu mantenho os meus clientes de mais tempo, né, aquele vínculo terapêutico, então eu mantenho essas pessoas, mas isso aqui serve para muitos ambientes. Uso isso aqui em palestra também, essas ferramentas. E eu quero falar dessa aqui especificamente, pensando na escolha profissional. Aqui é o Eneagrama. Quem conhece aí o Eneagrama? Quem conhece essa teoria, essa abordagem? Quem conhece, coloca aí para mim. O Eneagrama é uma ferramenta assim, de autoconhecimento. Eu tenho uma professora de autoconhecimento, enorme, que ela é especialista em Eneagrama. Ela fez várias formações em Eneagrama. Eu não fiz. Tá? Aqui eu quero apresentar para vocês essa ferramenta. A ferramenta Eneagrama. Essa ferramenta aqui, essas cartinhas, tá? Que vai trazer os tipos, os números, né? O tipo de Eneagrama que cada pessoa é. E aí, olhando para o tipo, vai ajudar para quem está no processo. É muito utilizado, eu utilizo muito mais em adulto, tá? O Eneagrama é muito mais com adulto do que com adolescente. Ele tem os tipos, né? Tipo 1, desculpa. Alguém falou? Não. Aí vai do tipo 1 ao tipo 7. Então, cada tipo tem uma especificidade de perfil. E aí você pode, depois de fazer essa ferramenta, são cartinhas coloridas. Aqui tem que ser presencial, no online dá muito trabalho. Dá muito trabalho. São cartinhas com cores diferentes. Tá? E o cliente ele vai escolher as afirmações que mais o agradam. Deixa eu ler um para vocês. Gosto das coisas mais organizadas, no seu devido lugar. Não gosto de bagunça e principalmente que mexam nas minhas coisas. Se essa pessoa se identificar, ela vai escolher, vai deixar do ladinho, tá? E ela vai fazer isso com todas essas práticas. Vai fazer. Então, é um processo que, a depender da pessoa, pode demorar uma sessão inteira fazendo isso aqui. Pode sim. Então, é uma ferramenta bacana. Ela é autoexplicativa, né? Aqui tem o manualzinho, né, de utilização, vai falando, tem a forma de desempate, enfim. É uma ferramenta que eu costumo usar, principalmente no presencial. Como hoje eu estou pouco no presencial, travei? Travei, gente? Voltei? Me diga. Eu estava sinalizando aqui para a Patrícia que para mim aqui você tá, não houve, o vídeo não travou. Tá. Aí é bom verificar com as outras pessoas também. Gente, sinaliza aí se o vídeo está ok. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, pronto. Tá tranquilo, perfeito. Bem, então, é uma ferramenta bacaninha, levinha, não dá trabalho, a gente não precisa corrigir, né? É um processo muito de autoavaliação. E aí, o que é que a gente faz como resultado? Eu acho que foi tipo 6. Eu nem me lembro mais. Acho que foi tipo 6. E aí, você vai na internet mesmo e busca informações sobre o número 7, o Eneagrama, e compartilha com o seu cliente. Mas aí eu recomendo que você filtre as informações, né? Filtre as informações para você não passar tudo, tem muita informação no Google, então você faz uma pesquisa antes. Vou dar um exemplo assim, você faz a técnica na sessão, e na sessão seguinte, você vem com o resultado, e aí você compila as informações bonitinhas e compartilha. É muito rico essa técnica. Quem quiser aprofundar, vai ler mais livros, fazer cursos. Eu ainda não fiz, eu tenho vontade de conhecer mais a Eneagrama. É muito curioso, é bem bacana. Falei das minhas técnicas, meus xodózinhos, e aí vocês veem que eu tenho temáticas diferentes, né? Esses aqui... Vou mostrar. Minha foto é de verdade, minha foto... Esses aqui são com foco em adolescente, tá? Esses aqui são foco em adolescente. Os nomes. Porém, você pode usar como você quiser. Como eu falei, eu uso eles até em palestra. Eu uso em processo seletivo. Meu processo seletivo é diferente, então é lindo. Já falei que eu sou apaixonada, então eu não vou ficar me desculpando com vocês. Eu utilizo muitas coisas dinâmicas nos processos e, inclusive, deixa eu compartilhar uma coisa assim, que eu acho maravilhoso.
eu já comecei a contratar, fazer processos seletivos de jovens que eu orientei, gente. Não me achem velha, não. Eu tenho 2 professores lá na escola onde eu trabalho, que eles fizeram orientação comigo lá na escola e hoje são professores. Tem uma jovem de marketing lá na escola que voltou e fez o processo seletivo. Então, assim, eu fico muito feliz em hoje poder já contratar essas pessoas que eu ajudei a escolher a profissão. E eu digo assim, fazer parte, né? Nós, como orientadoras, nós fazemos parte. Nós não tomamos decisão nenhuma por eles, mas nós fazemos parte dessa tomada de decisão. Eu tenho muitas mães que, a cada nova etapa que o filho passa, vem, muito obrigada, você faz parte disso. E eu vou dizer assim, é o que enche meu coração de alegria. E sempre final de ano, início de ano, eu recebo essas mensagens maravilhosas, né? Porque é quando tem os resultados do Enem, quando os meninos começam a ter resultados, assim, e aí vai para morar fora, vai para São Paulo, vai para outros países, e a família, bem como os meninos, eles voltam para mim e falam um pouco sobre como foi esse processo deles, sabe? É muito bacana. Se você gosta de jovem, gosta de adolescente, se você quer trabalhar, né, auxiliando as pessoas a escolherem melhor suas profissões, trabalhe com orientação profissional. Primeiro que, assim, pensando até no negócio, é um público infinito, gente. Um público infinito orientação profissional, porque todos os anos tem muitos jovens saindo das escolas para procurar, né, escolher as suas profissões, além de ter muita gente insatisfeita com a sua vida profissional, sabe? Então, fazer parte desses processos é muito bacana, muito prazeroso para mim. E aí eu vou trazer para vocês uma outra ferramenta. Essa foi a primeira. É a primeira, mas vocês tiveram um bocado ali, porque eu indiquei o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ferramentas. Só nessa aqui já deveria acabar a aula, viu, Karina? Eu deveria acabar a aula. Brincadeira, gente. Me contem como é que vocês estão aí. Falem para mim. Me contem. Eu vou voltar aqui e eu vou ler o que a Geórgia colocou ali em cima, que eu não esqueci. Cadê Geórgia? Geórgia Torres. Deixei a advocacia. Eu conheço Geórgia. Deixei a advocacia e não queria ouvir falar. Comecei a empreender na área da beleza. Gente, quem quiser conhecer um pouco mais da história da Geórgia, tem uns vídeos dela lá no meu Instagram. Ela é minha amiga pessoal e veio assistir aqui. E foi uma história de transição de carreira que não teve uma orientadora de carreira, mas tinha uma psicoterapeuta no meio, assim, que auxiliou ela nesse momento. Emily me trouxe... não estou falando de mim, gente. Emily me trouxe questionamentos que me fizeram enxergar a advocacia com outros olhos. Gente, eu não sabia disso. Chocada. Hoje estou conciliando as 2 carreiras. Gratidão. Quando eu vi o curso e me inscrevi, fiquei super empolgada, porque não tinha me atentado que era para profissionais da área. Linda! E já que estou aqui, resolvi contar. Gente, aí, ó, feedback assim ao vivo, não sabia disso. Eu vou até copiar. Peraí, essa coisa a gente guarda. Essa coisa a gente guarda para outro momento usar. Deixa eu fazer aqui isso, por favor. Me dê essa licença. Vou colocar aqui. E volto para vocês. Para não perder. Gente, percebe? Um questionamento que eu fiz para a Geórgia e fez com que ela entendesse que o que ela não estava satisfeita não era com a advocacia, era com o ambiente de trabalho, era o tipo de trabalho que ela fazia. Ela trabalhava em construtora. E é um ritmo de trabalho bem pesado, sabe? Trabalha um fluxo muito grande. E ela não gostava daquilo, fazendo com que ela falasse, eu não quero mais advogar. Depois de anos, ela me conhece, ela é empreendedora, faz o curso de formação, assim como eu. E aí, nas conversas, né? Me empresta um livro, bate um papo. Nós chegamos nesse lugar. E eu fico muito feliz de vê-la trabalhando com toda a competência, assim como ela tem a competência na parte de estética e beleza, né? Ela é um nome difícil, gente. Enfim, de sobrancelha e cílio. Eu esqueço o nome que ela fala. Eu esqueço. É Life, alguma coisa assim. Ela é competentíssima nessa área.
mas ela é competentíssima como advogada. Ela é criteriosíssima, super respeitada, sabe? As pessoas que já fizeram trabalho com ela falam o trabalho dela assim, lindamente. E aí eu falei, gente, o perfil profissional é esse perfil que você tem. Você vai ter esse nível de entrega em qualquer lugar que você se dedicar. E experimente ir para a advocacia fazer outras coisas, porque a carreira é muito ampla. Né? As possibilidades de atuação são muito amplas. E muitas vezes a pessoa chega assim. Só é aquilo que eu experienciei de ruim. E não é. O nosso papel enquanto orientador é esse. De mostrar outros caminhos, de limpar as lentes para que possam enxergar outras possibilidades, terem clareza frente à tomada de decisão. Beleza? Como vocês estão aí, dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, podem falar. A próxima ferramenta que eu vou apresentar para vocês é a criatividade, gente. A criatividade. Não vou focar só nos testes. Eu costumo dizer assim que não tem ferramenta melhor do que papel ofício e lápis de escrever. Papel ofício, assim como a minha cartinha aqui não sai da minha mochila, eu sempre tenho papel ofício e lápis. Se eu estiver trabalhando com um grupo, então não falta. Posso esquecer o documento em casa, mas esses itens eu não esqueço. Porque tudo pode acontecer com um papel e lápis. Inclusive nada. Mas normalmente acontecem muitas coisas. Então, a criatividade é o que vai fazer com que a gente pegue uma cartinha, junte com um papel ofício, e seja uma técnica profundíssima. Ou que seja uma técnica divertidíssima. Sabe? E aí eu gosto de falar da criatividade trazendo esse conceito mesmo. Aí é um conceito que eu peguei na internet, tá? E eu curti. O cria-atividade foi eu quem separei. Mas se você entende, nesse espaço que nós estamos falando, de ferramentas, que é você ter o poder de criar uma atividade baseada em algo que já existe. É o processo de você inventar, um negócio de você usar a sua inteligência mesmo, é um talento que pode ser nato, são aquelas pessoas que já vêm contínuo, a pessoa fala assim, como é que você pensou nisso? Tem essas pessoas, né? Tem um amigo que ele inventa nomes, você fica assim, amigo, como você chegou nesse lugar? É incrível. Ou são coisas que a gente vai adquirindo, a gente vai pegando os nossos repertórios e vamos aplicando na vida. Mas vamos aplicando. E o poder que nós temos quando a gente cria, gente, é surreal. E aí a primeira coisa que eu ouço quando eu falo de criatividade é eu não sou criativo. Coloca aí no chat para mim quem não se considera criativo. Quem não se considera. Ou eu não me considerava, hoje me considero. Revelem-se para mim aí. Quem é que não se considera criativo? Não se considera, não acredito. Você está equivocada, Josi. Você está equivocada. Quem mais? Fala para mim. Participa desse negócio aí, minha gente. Quem mais? Eu mesmo já achei que eu não tinha criatividade, logo no início da profissão, depois de formada em psicologia. E depois eu descobri que não é bem assim, né? Que não é algo inato, que é uma habilidade que você vai desenvolvendo. E também eu acho que mais do que desenvolver, né, é a gente se permitir. Né? A gente se permitir. Você agora, Karine, que é mãe, não existe pessoa mais criativa na vida do que uma mãe, gente. Fala verdade. E eu descobri isso de forma, até no meu aniversário mesmo do bebê, que eu não gosto muito de estar decorando esse negócio de ornamentação, não é muito minha cara. Mas com o aniversário do meu bebê, eu falei, gente, eu tenho essa habilidade de fazer recorte, de pensar nisso, de pensar naquilo. E é exatamente isso, é você experimentar. E foi o que eu me permiti também. E aí eu trouxe alguns caminhos para a gente pensar sobre isso, de quem não são as pessoas tão tímidas de falar comigo ainda, viu? Falem comigo, né? Falem comigo, eu estou aqui para vocês. Quem não se considera, quem se considera, quem quiser compartilhar alguma experiência criativa, eu adoro essas coisas. E vocês perceberam que eu coloquei ali criatividade na OPC, Orientação Profissional de Carreira, e na vida. Porque isso serve para todo mundo, em qualquer área, em qualquer âmbito, certo? E aí eu coloquei aqui algumas sugestões para você despertar a sua criatividade. Faça coisas novas ou de forma diferente. Gente, eu não gosto de corrigir teste.
tá? Eu vou compartilhar aqui 2 testes daqui a pouco com vocês. Eu não gosto de coisa de teste, meus estagiários sabem, eu não gosto. Eu tive estagiário desde sempre. Até quando eu não tinha dinheiro para me pagar, eu pagava um estagiário, porque eu não gosto de coisa de teste. Vocês entenderam, né? A gravidade do negócio. Quando eu posto no meu Instagram que eu estou corrigindo testes, meus ex-estagiários vêm todos comentar. E está sofrendo, eu sofro, minha gente. Mas sabe o que é que eu faço? Eu corrijo de trás para frente, né? Eu faço de forma diferente para, primeiro, me distrair. A minha atenção concentrada, ela não é boa. Então, eu consigo ativar a minha atenção difusa, porque eu tenho que prestar atenção de forma diferente. Então, é uma forma que eu busco me divertir, não de me divertir bem de mentira, viu? Porque eu não sou feliz corrigindo texto. Mas eu quebro a regra. Ou uma coisa bacana é ir trabalhar pegando caminhos diferentes. Né? Você tem 2 rotas para o trabalho. Por que você só vai por uma rota? Vai por outra rota. Você vai ver outros lugares, você vai dar uma bugada no cérebro, vai ativar outro lugar do cérebro. Então, isso é muito funcional. E fazer coisa nova, no meu planner tem um lugar assim, o que é que você fez de novo esse mês? Então, convoca a gente a todo mês fazer uma coisa diferente. Seja misturar comidas, ou ir para um lugar diferente, ou praticar um esporte diferente, enfim. Essas coisas ajudam muito e eu costumo praticar por aqui. Como eu tenho 2 filhos, então, assim, a minha imaginação ela é aguçadíssima. Né? Mesmo quando eu não estou afim, vem Laura e fala, mamãe, vamos brincar de casinha, e aqui é o quarto, e ela imagina os detalhes do quarto. E aí é quando eu estou com eles que eu percebo o quanto que a criança é criativa. E nós somos crianças, né, gente? Nós somos crianças. Então, isso tudo que é da infância, que é da criatividade infantil, nós também podemos continuar tendo. E é engraçado como nós somos julgados por isso. Ontem eu postei um videozinho no Instagram do meu cinegrafista. Ele estava de capacete e aí eu estava cantando a música do Power Rangers no fundo. Quem viu aí, quem me acompanha? Eu cantando Power Rangers, tem a força. Power Rangers são heróis. E aí um amigo meu fez, não cresce. Comentou, não cresce. Ele comentou de forma divertida, porque ele é bem brincalhão. Mas é a primeira coisa que pensam quando vem um adulto brincando. Tu não cresceu. E aí eu respondi para ele como a ideia é essa. A ideia é não crescer. Por que eu tenho que estar sempre formal? Por que eu não posso me divertir? Por que eu não posso brincar? Sendo que essas coisas me colocam em um lugar bacana e produtivo e que me desenvolve, inclusive, profissionalmente. Sabe, gente? Então, olhar para esse caminho assim, da criatividade como um recurso nosso, a gente não precisa de nada, muitas vezes. Sabe? A gente não precisa de ferramenta. Então, aguçem sua criatividade. E aí, não se julgue. Quando vier uma ideia, pare de se julgar, tá? Coloca no papel, escreve. Combine coisas que já existem. As melhores invenções que nós vemos hoje foram coisas combinadas, tá? Desperte a sua curiosidade, leia sobre assuntos que não são da sua seara. Se você é psicóloga, leia coisas sobre arquitetura. Se você não gosta, trabalha com criança, leia coisas sobre adultos, sobre adolescentes, sobre velhos, enfim. Usem, ampliem o repertório de vocês. Quanto mais repertório vocês tiverem, melhor será. Pense sobre outras perspectivas. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu estava na terapia, meu marido é muito diferente de mim. Completamente diferente. E a psicóloga fez, Emily, quando você estiver diante de uma situação, comece a pensar como o Anderson pensa. Eu falo, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a exercitar isso, e é muito gostoso. Primeiro que eu comecei a perceber que havia sentido no que ele pensava, e eu comecei a questionar, inclusive, as minhas formas de pensar, porque se ele demora mais para estacionar o carro, para deixar o carro de forma mais fácil na saída, por que não? Sabe? Então, se você pode pensar com uma pessoa que é de uma abordagem diferente da sua na psicologia, né? E isso vai expandir. Pense que tudo que expanda a sua mente, o seu cérebro, vai ser funcional para você despertar a sua criatividade. E quando a gente amplia, a gente tem mais coisas para combinar. Eu passei o final de semana retrasado em uma imersão de criatividade, foi uma aula de criatividade mesmo. Na minha formação empreendedora, e nós brincamos, pintamos rosto, pulamos de pula-pula, foi maravilhoso.
E isso tudo para quê? Para que a gente pudesse lembrar quem éramos na infância e poder combinar com o repertório que hoje, como adultos, nós temos. E aí, finalizando, pense sobre outras perspectivas, divirta-se, por favor, obrigada de nada. Faça arte, pinte, risque, rabisque, faça o que quiser e arrisque-se. Quem se arrisca se diverte muito mais. Já pensaram sobre isso, gente? Então, sejam criativos. Quem não se acha criativa, comece a exercitar essas coisas para passar a ser. E quem quiser falar mais comigo sobre isso, vai lá no Instagram que eu falo, viu? Como estão aqui, ler 3 livros ao mesmo tempo, bacana. É assim, olha, eu não sei se eu consigo não, entendeu? Mas é uma possibilidade, porque você vai estar com assuntos temáticas diferentes. Expande. Tudo que expande faz sentido. Ok, criatividade. Criatividade foi. Me contem como vocês estão. Faz sentido por aí? Vocês acham que a criatividade é uma ferramenta, gente? Eu acho. Vou falar agora sobre o meu xodó do teste. Não necessariamente os processos de orientação profissional de carreira precisam existir teste. Não precisa, não é uma necessidade. Eu vou dizer que o teste é um diferencial. Tá? É uma coisa que pode acontecer, mas como eu já falei, não só psicólogas atuam como orientadoras, gestoras de RH, assistente social, aqui eu tenho uma supervisão da minha, que é assistente social, administradores, coaches trabalham. Inclusive, eu vi uma pergunta sobre coach ali. Se eu utilizo ferramentas de coach, eu acho que foi isso. Quem perguntou, me confirma se foi isso. Eu acho que foi. Não necessariamente. Foi, né, Ró? Não necessariamente. Eu utilizo alguns questionários. Assim, tudo que eu vivenciei na minha experiência aí, em autoconhecimento, nas minhas formações, nos meus estudos, que eu experienciei, que eu vejo sentido em trazer para o processo e eu trago porque eu já senti na pele e porque eu tenho um repertório para isso. De coach especificamente, não necessariamente. E se eu não sei também. Sabe? Tem uns questionários, eu nunca fiz um processo de coach, eu nunca fiz um curso de coach. Então, como as coisas são bem parecidas, né? São os questionamentos, são questionários, não necessariamente, tá? Não. Eu vou dizer a resposta não, porque eu não tenho conhecimento muito nessa área, beleza? Aqui é o EMEP, gente, escala de maturidade para a escolha profissional. Esse teste é específico para psicólogas, tá? Ele vai avaliar a maturidade do adolescente quando ele chega para a gente. Karine, me diz quanto tempo eu tenho, por favor. Quanto tempo? A maturidade frente à escolha profissional. Por que ele é meu xodózinho dos testes? Porque ele vai te dizer como o menino chega para você e como ele sai. É um teste que nós fazemos no primeiro encontro e no penúltimo encontro. Então, vamos imaginar que ele chega com uma maturidade de 20%. Ele avalia a determinação, a responsabilidade, a independência. Isso são as atitudes frente à escolha profissional que ele avalia, tá? E também avalia os conhecimentos necessários frente à escolha, que é o autoconhecimento e o conhecimento da realidade socioprofissional. Juntando essas informações, ele vai dar o resultado, que é a média, e ele vai dizer se o menino está ou não maduro no momento. Eu tenho um aqui. Fica assim, ó. Aqui. Deu para ver? Aí tem o valor bruto, tem o percentil e tem a classificação. Então, ele vai me dizer como ele chega e como ele sai. Por que eu faço 15 minutos, mas se as pessoas estiverem dispostas, eu posso ficar mais tempo. Tá? Ótimo. Então, me também tranquilo. Mas eu vou tentar me ater. 15 minutos eu não garanto, não. Eu sou 25. 20. E aí eles são perguntinhas assim, ó, gente, afirmações, a pessoa marca e a gente vem e corrige. É uma correção de crivo. A gente está na crivo. Brincadeira. Tem um crivo aqui. Eu estou cheio de materiais aqui, porque eu estou corrigindo as coisas do meu grupo. Ele é um crivo, né? E ele avalia essa maturidade. Gente, é a maturidade frente à escolha. Não é a maturidade da vida. Eles saem se achando.
Quando eles saem com 90% de maturidade, eles agora eu vou mostrar para os meus pais que eu sou maduro. Aí, volte. É frente à escolha. Tá? É muito bacana esse testezinho, gente. Muito bacana. E eles saem, a gente consegue avaliar, né? E quando a gente faz o teste, eles chegando, você vai poder saber onde você vai focar mais o seu trabalho. Se é um jovem mais irresponsável, não está nem aí, está esperando o tempo chegar para escolher, você vai conseguir trabalhar um pouco mais com isso. Se é um menino que não tem noção da realidade do mercado, você pode apresentar para eles mais sobre o mercado de trabalho, trazer aquele senso de realidade. Então, ele é muito, muito bom. Muito, muito bom. Tem aplicação online? Não sei. O pessoal da Crivo que me diga. Eu não estou usando ele na pandemia. Não estou usando. Eu uso só no presencial na escola hoje. Não sei se tiver, eu já quero, viu, Crivo? Mas eu acho que não. Porque eu fiz uma formação com a autora, é uma autora baiana, tá? A Kátia. Eu já fiz curso com ela presencialmente. Foi ela que me ensinou a técnica na minha formação. E na pandemia nós fizemos uma formaçãozinha e ela falou que não sabia se ia conseguir adaptar para o online ainda, mas eu não sei se rolou. Me conta, viu, Crivo? É ferramenta maravilhosa. Assim. Quem é psicólogo pode usar. É só para psicóloga, Rosa. Só para psicóloga. Essa é a minha terceira dica. Eu vou para quarta. Deixa eu ler aqui. Estão gostando, gente? Está fazendo sentido por aí? Me contem. Então, aí está fazendo sentido, né? O número 1 está baixando. Islene colocou aqui, muito interessante essa questão da criatividade. Realmente, conforme vamos crescendo, adquirimos comportamentos socialmente aceitos. E reprimimos, é verdade, muito no nosso sentido, senso de experimentação, curiosidade, liberdade, os papéis que somos obrigados a desempenhar para sermos aceitos em sociedade. E também reprime muito. A própria escolarização também faz isso, né? Muito. A escola vai fazendo isso com a gente. A gente está tendo um BO aqui na minha casa, meus filhos estão brigando por algum motivo, deve ser bem um motivo bem besta. Eu estou ouvindo, se vocês estiverem ouvindo, me desculpe. Islene, é isso, Islene. Eu acho que a escolarização também faz muito isso, né? E o nosso papel enquanto orientadoras, enquanto psicólogas, pessoas que trabalham no desenvolvimento de pessoas, é lembrar que nós adultos podemos reativar esses lugares, né? E é muito gostosinho quando a gente se permite isso. Temos alguns instrumentos da OPC para aplicação online, mas não lembro quais são agora. Certo. Dê uma olhadinha aí. O Quati eu sei que eu ainda não usei ele virtual. Vou querer, inclusive. Mas eu ainda não uso. E o Quati, gente, eu estou aqui com ele também. Quem não conhece o Quati? Quem é psi não conhece o Quati? O Quati, ele é baseado na tipologia de Jung. É assim de marcar. Tá? Eu estou usando ele só no presencial. Mas eu já sabia que o virtual existia. O Quati que tem aplicação, tanto aplicação quanto a correção informatizada. Perfeito. O EMAP eu não lembro, mas como você trouxe esse dado, provavelmente ainda não tem. Já temos alguns instrumentos que têm a aplicação e correção informatizada, outros têm apenas a correção informatizada. O Quati tem aplicação e correção. E já sai com um relatóriozinho, né, Karen? Ele já sai com resultado. Já sim, já sai com toda a interpretação, já sai com um laudozinho ali pronto. Não precisa corrigir, minha gente. Olha que solução da vida. Perfeito. Otimiza o nosso tempo, né? Karen, depois coloca quanto custa a aplicação virtual para mim. Pode colocar aí no chat para mim. Então. E o Quati, gente, eu utilizo ele mais em adulto. Tá? Eu evito fazer com adolescente porque acho que tem muita informação. E como ele tem uma parte aqui de trabalho, o adolescente normalmente não tem repertório de trabalho para avaliar. Então, eu faço ele com adulto, na orientação de carreira. É muito rico. Eu tenho clientes que falam assim, Emily, vou andar com esse resultado embaixo do braço. Só vou tomar decisões na minha vida agora, lendo esse relatório. É muito bacana ele. Ele é um teste de personalidade. Ele tem 3 partes. Você vai fazer uma avaliação. Você não, né? Tá tudo no livro. Tá? Ele é tudo do livro mesmo, os resultados, tá?
da vida toda, né? A pessoa, como se comporta no geral. Tem o comportamento nas organizações, como ele funciona, a tipologia dele nas organizações. E tem uma partezinha menor, que é as profissões mais encontradas dentro do perfil. Perfeito, não, minha gente? Então, assim, normalmente combina muito. Se não combinar, é porque eles responderam alguma coisa equivocada. Mas, normalmente, é muito. A pessoa fala assim, Emily, você está me lendo. Eu me lembro que eu tenho uma cliente que ela fez, pare, não, eu não quero ler isso, não, 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 eu não quero. Você está me lendo, Emily, eu já me conheço. Assim mesmo. Eu lendo o manual para ela. Então, assim, é uma ferramenta muito rica, muito bacana, que junto com as outras ferramentas que você vai utilizar, vai te dar um resultado muito bom e é muito satisfatório. Lembra que eu falei das pessoas que precisam da psicometria, né? Precisam ver resultados, precisam saber que não é a gente que está imaginando depois. Então, eu falo, gente, eu estou lendo, viu? Está no livro. E aí, no relatório final, eu faço um resuminho, né? Não coloco tudo na íntegra, né? Eu faço um resuminho, compilando com outras informações que eu adquiri no processo e é muito bacana. A próxima ferramenta, quem conhece, fala para mim. Adoro, né? Gente, você não viu alguma coisa de alguém que você fala, né? Quati. Peraí, que eu vou copiar as informações. Depois que eu Eu tive posso passar para você, Emily, a tabela dos créditos. Depois que eu tive Covid, gente, eu não confio mais na minha cabeça. Tá tudo meu anotado, registrado de alguma forma. Senão eu passo. Karen nem sofreu comigo, foi Karen. Me acho que você esqueceu de mim. Eu esqueci, realmente não te respondi. Eu esqueço. Se eu não fizer na hora, já foi. Não sou mais de confiança. Vou falar do AIP. Gente, o AIP, os meninos falam que é o teste para o Enem. O AIP é a avaliação dos interesses profissionais. É um teste longo. Eu conheço a autora desse livro também. Gente, eu acho que vocês vão me achar muito velha, porque eu conheço as pessoas, não. É porque eu era muito mais ativa hoje, eu estou menos um pouquinho. Mas eu já participei de muitos eventos, congressos, colóquios, cursos e tudo mais com essa galera. Então, é assim a ferramenta. Desculpa, aqui é o caderno de aplicação, tá? São 200 questões. Quem conhece esse, quem já ouviu falar? São 200 questões. Esse aqui eu acho que não está no virtual. Karine pode me ajudar. Depois ela pode passar a informação para vocês. Eu acho que não está, não. Eu mesmo não. Na verdade, os meus processos durante a pandemia praticamente não tiveram avaliação psicológica nem tutorista. Porque não tem como aplicar. E aí eu utilizei as outras ferramentas, né? Tudo é possível. Como eu falei, os testes eles são diferenciais, mas eles não são obrigatórios. Não é uma necessidade, tá? Então, esse teste ele vai fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa da escolha profissional. Tem? Virtual? Tomara que tenha. Tem, cara? Vocês perceberam que eu trabalho com isso, eu faço isso, eu atendo pessoas do mundo todo hoje, como orientadora mesmo. E eu não sou muito apegada aos testes, né? Eu entendi que eu consigo fazer os processos tranquilamente sem teste. E quando eu tenho a oportunidade de usar, eu uso, porque eu gosto dessas ferramentas especificamente. Essas são as três que eu mais utilizo. E fazem muito sentido para mim, porque agregam, assim, porque agregam total os resultados. E voltando para o AIP, ele faz uma avaliação qualitativa e quantitativa dos interesses profissionais. E ele vai aparecer em 10 áreas, que são... São 10 áreas, eu vou ler para vocês, eu estou com o nome lá. Eu pensei que eu tinha colocado no igual. São as áreas manual artístico, são os campos, né? Depois que é de crivo também, que eu fico corrigindo o crivo. Então,
Além, porque na escola os meninos saem com humanas e exatas, né? Humanas, exatas e biológicas. Ele vai dar uma ampliada, ele vai trazer 10 campos diferentes, que é físico-matemático, cálculo-finanças, físico-químico, organizacional-administrativo, jurídico-social, comunicação-persuasão, simbólico-linguístico, manual artístico, comportamental educacional e biológico de saúde. Então, dentro de cada um desses campos, ele vai trazer as profissões que se enquadram nesse perfil. E ele vai trazer uma coisa... O IPM, ele tem a correção informatizada, mas a aplicação não. Que sonho! Já vou gostar disso, viu? Já quero saber. Pode mandar para mim por WhatsApp, diferente, quero saber. Eu vou aplicar 21 testes essa semana, já vou corrigir 28. Gente, eu não gosto mesmo de corrigir, não gosto. Real. E aí, como é que ele fala assim? Ele é muito bacana porque ele vai trazer assim, ó, campo manual artístico. Quem são essas pessoas que curtem esse campo? Aí ele vai falar, observamos que o interesse pelo campo artístico traduz claramente um fazer artístico do pensar artístico. Por esse motivo, denominamos o campo manual artístico. E ele vai trazendo algumas características das pessoas que gostam desse perfil. E aí tem assim, se você junta uma pessoa que é manual artístico com o simbólico linguístico, ele vai trazendo as junções, e aí você vai ler, né? O manual assim, né? E você vai fazer a sua interpretação e vai colocar no relatório do seu orientando essas informações. É muito bacana. E ele também traz respostas médio superior, superior, né? Ele tem isso. Assim, ele traz um percentil, e é isso aqui é o gráfico masculino e o gráfico feminino. E aí a gente pode pintar aqui coloridinho, onde é que vai. Como eu falei, ele faz avaliação quali e quanti. As pessoas que escolheram os itens porque gostam realmente, vai ser azulzinho. As pessoas que escolheram forçadamente, porque você não tem o direito de não escolher as opções aqui. Você escolhe porque quer, porque você quis. E se você não gostar de nenhuma das duas opções, você é obrigado a marcar que é menos pior para você. Então, ele faz essa avaliação, a gente consegue ver quando as escolhas são forçadas. Então, o menino que deu superior para manual artístico, mas teve mais escolhas forçadas do que escolhas reais, essa escolha não é uma escolha com qualidade. A gente pode parar e conversar com ele sobre isso. Por que aquelas escolhas, voltar nas questões de repente, entende? Então, por isso que ele é muito bacana nesse aspecto de a gente poder avaliar a qualidade. Não é só Antes existia o LIP. Esse teste ele veio para aperfeiçoar o LIP. O LIP era levantamento dos interesses profissionais. Ele era só quantitativo. Então, a pessoa ia marcando e a gente contava. Agora, a gente conta e avalia a qualidade da escolha. Tem casos aqui de jovens com dependência química, como é que interfere, pessoas que estão em fase de luto. É muito bacana. Eu recomendo super esse aqui. Também é só para psicólogo, viu? O AIP. Percebem que eu trouxe Emily, você está sem áudio. Alguém desativou aqui sem querer. Sei não. Voltou, Paty. Que bom, que bom. Então, gente, percebam que eu trouxe um teste de maturidade, especificamente, trouxe um teste de personalidade e trouxe um de interesse profissional, tá? Emily, se você for fazer 10 processos, você vai fazer todos os testes em todos. O Quatim, como eu falei, não. Mesmo em adulto, tem adulto que eu não preciso aplicar ele. Vai depender. Eu acho que uma coisa importante de trazer para vocês, e anotem isso, os processos eles precisam ser personalizados. Tá? Não dá para a gente fazer tudo com todo mundo, porque nem todo mundo tem as mesmas necessidades. Considerando que você aplicou o EMAP, você já está vendo que o menino está super determinado na opção dele. Né? Tem uma determinação ali real. Você vai ficar trabalhando com ele, você tem certeza, né? Fazendo coisas para validar a decisão dele? Não, você não precisa. Tá? Você vai enfatizar um pouco mais isso se o menino tiver uma determinação 10%, 5%, 1%.
Gente, e o ENEP, ele é assim, os meninos chegam com 5% de maturidade e saem com 80%, saem com 60%, saem com 50%. 50%, de 5 para 50%, 45%, gente. É muito, um valor muito bacana. Assim. E eu uso os testes, por que eu digo também que eu não utilizo tanto teste? Porque ao longo dos anos de experiência, eu já tenho uma escuta muito aguçada. Tem meninos que chegam na minha frente e, de acordo com a entrevista inicial, eu já consigo imaginar assim, esse menino vai escolher tal profissão. Eu já consigo fazer isso. Mas eu preciso permitir que ele passe pelo processo de elaboração dessa escolha. Porque não adianta falar, ó, você vai escolher arquitetura. E aí ele vai falar, não, não vou escolher arquitetura, porque eu não quero ser arquitetura. Eu preciso deixar ele saber o porquê que ele está escolhendo. Então, esse processo de fazer o jovem escolher com a autonomia, a gente precisa facilitar isso, nessa construção da autonomia dele, através de muita escuta, principalmente, independente se é psicólogo ou não. A escuta que você vai poder levar para ele. Precisa existir o olhar, o foco precisa ser ele naquele momento. Mas tem algo muito importante de vocês fazerem, e anotem isso, não esqueçam não. Vocês precisam entregar a responsabilidade por essa escolha nas mãos deles. Não é você quem escolhe. Tá? Não é você quem escolhe, você facilita. Você não vai deixar ele quebrando cabeça, sofrendo na ansiedade, na expectativa. Você vai mostrar para ele realidade. Você não vai permitir que ele fique sofrendo com a pressão da família. Você vai chamar essa família e vai fazer uma orientação dessa família. Uma orientação pontual, claramente, né? Um momento, uma sessão. E falar sobre expectativa excessiva, sobre pressão, sobre deixar o menino fluir no momento de escolha, para que você tire o seu jovem dessa zona de guerra, porque muitas vezes para a família é uma zona de guerra, assim, esse momento de escolha. É o menino querendo fazer uma coisa, a mãe querendo para fazer outra. E muitas vezes eles não sabem como manejar isso. E é você que pode fazer. Então, tudo que você puder fazer para facilitar a escolha profissional do seu cliente, faça. Mas não vai escolher por eles, claramente. E diga isso para eles. Não sou eu quem escolhe. Eu tive uma cliente, gente, que ela foi um processo assim, puxa, dificultoso, porque ela queria a resposta pronta. Ela queria achar o teste que ia falar assim, ó, você vai fazer medicina. E o tempo todo eu digo, e eu não sou, o espaço que eu busco desenvolver com eles é de leveza, de tranquilidade. É engraçado, é alegre, eu sou divertida, eu adoro adolescentes por causa disso, porque eles me permitem ser mais eu ainda, sabe? Gaiata, dançarina. Mas quando vai chamar na chincha, quando é para dizer, chamar para responsabilidade, eu faço. Porque é o meu papel. É um trabalho que é divertido, mas é sério, é profissional, sabe? Então, nós temos que ir no laicar, né, na flexibilidade do falar, do manejar, do acolher, mas é ele quem escolhe. E essas ferramentas todas, quanto mais informações eles têm sobre eles mesmos, você vai sentindo no processo que eles vão se inflando, assim, eles vão tomando conta do espaço, eles vão sabendo falar mais sobre o que eles querem, sobre o que não querem. Eles melhoram o rendimento escolar, inclusive. Eu fiz um trabalho bem pontual, assim, com um grupinho pequeno em uma escola. Nessa escola, foram os pais que investiram, não foi a escola. Os pais pagaram para mim diretamente e a escola me cedeu o espaço. Então, é uma forma bacana de se inserir em escolas, tá? Já fica uma dica aí, anota. E aí a coordenadora vinha para mim e falava, você está fazendo o que com meus meninos? Eu, por quê, meu Deus? Assustada, né? E os meninos estão tratando melhor as namoradas. Tinha casais, né, na escola, tratando melhor as namoradas. Melhorando o rendimento escolar, os professores estão prestando atenção em alguns que estão com uma conduta diferente em sala, porque é o processo de responsabilização. É o processo que a gente faz com que eles olhem e eu valorize os adolescentes. Eu valorizo, eu falo, poxa, vocês são tão importantes. Vocês me ensinam tanto, porque eu aprendo toda quinta-feira. Eu tenho 21 meninos na escola nesse momento, no terceiro ano.
E eles me ensinam toda quinta-feira. Quando eu paro para conversar com eles, assim, para prestar atenção com eles, eu falo assim, isso é uma vida de 17 anos que a maioria das pessoas desvaloriza, desmerecem, descredibilizam. E eu tenho a oportunidade de, com o meu trabalho, escutá-los, aprender com eles e poder mostrar novos caminhos. Seja para a escolha profissional, seja para a relação familiar, sabe? Eu já tive clientes assim, da escola mesmo, por exemplo, e você mudou meu pai. Você mudou a realidade da minha família. Porque foi um pai que quis conversar comigo durante o processo, né? Quis conversar. E eu indiquei ele para terapia. Eu escutei esse pai, entendi que a pressão que ele colocava na filha não era dela, era dele mesmo. E sugeri a terapia. Ela veio depois falar com lágrimas nos olhos, dizendo que você mudou minha casa. Não fui eu que mudei, eu tenho consciência que não fui eu que mudei. É aquilo que eu falei, quando a gente faz parte de algo, a gente só faz parte. Né? Eu não fui eu que mandei, não fui eu quem marquei a terapia dele, não fui eu quem paguei a terapia dele, não fui eu quem mudou a conduta dele, mas foi passando por mim, foi por fazer parte da minha caminhada que eu consegui auxiliar essa família, sabe? Além de feedbacks maravilhosos que eu recebo, assim. Então, quando a gente assume o nosso papel, né, a nossa postura, o nosso lugar, que é nosso, é tão gostosinho, assim, as pessoas sentem e poder contribuir para o futuro, né? A gente hoje tem muitos problemas, assim, com prestações de serviço mal feita, erros médicos, são trabalhos feitos de qualquer jeito. Muito provavelmente, essas pessoas não souberam escolher as profissões delas. Não é porque elas são apenas humanos, né, ruins, porque tem a humanidade, tem aquela parte que são ruins mesmo, mas eles não fizeram a escolha da vida deles, eles não fizeram a escolha que brilhassem os olhos, não fizeram a escolha com sentido. E isso a gente sente como público. Então, hoje, eu posso dizer assim que eu contribuo socialmente para a humanidade, ajudando as pessoas a escolherem melhor as suas profissões e se relacionando melhor com as suas carreiras também. E quando eu pego um adulto que, como a Georgia falou aí, um adulto que está fazendo uma coisa que não gosta, que está sofrendo, ela também não vai estar bem no trabalho dela. Então, se ela aprende a se relacionar, olhar o porquê que está motivando, o que está motivando, o que é satisfatório e o que não é, eu também estou ajudando as pessoas que vão cruzar o caminho dessa pessoa como profissional. Tá? Percebe a riqueza desse trabalho, gente? Ou eu sou apaixonada mesmo? Me contem aí. Faz sentido para vocês? Eu fico em dúvida às vezes. Tem coisa que você quer falar, não vou falar isso não, porque eu sou apaixonada. Mas eu também. Como funciona a prática, a questão de valores? Isso vai depender de que estado estamos falando. Vai depender da média que é cobrada por aí. Vai depender também do público que você vai atingir. Eu já atendi a orientação, inicialmente eu comecei cobrando R$60 a sessão. R$600, 10 sessões. Hoje, meu processo é R$2.500. E posso cobrar mais. Eu tenho amigas que cobram mais. Mas porque o público que eu me relaciono hoje é um público que não vai tanto assim. Entende? Não é um público que paga tanto. Mas não é que não paga tanto. É um público de classe média, média alta. Eu tenho amigas que atendem público A, das melhores escolas de Salvador, então ela vai investir ali. O pessoal vai investir muito. Mas isso vai depender. Vai depender da realidade. Vai depender da sua segurança. As minhas alunas mesmo, elas não começam cobrando o que eu digo para cobrar. Elas começam cobrando o que é conforto. Quem é psicóloga clínica aqui já tem um preço de sessão, pode continuar cobrando o mesmo, mas aí há uma coisa importante, eu já vou terminar, viu, Karine? O processo de orientação profissional, ele tem início, meio e fim, tá? Não é um negócio contínuo, ad eterno, não. Vai ser de 8 a 12 sessões. 8 a 12 sessões. Eu, particularmente, trabalho com a média de 10. E o meu valor é o pacote do serviço. Tá? Se for 8 ou se for 12, é o mesmo preço. Eu, normalmente, entrego o trabalho com 10 sessões. Porque a minha forma de funcionar já vai em 10. Eu já sinto
Eu nem conto os encontros, mas eu já sei em que número eu estou, a depender da atividade que eu estou fazendo com o meu cliente, sabe? Eu gosto, mas já fiz 7 sessões, como já fiz 16 sessões. Isso vai depender de quê? Do meu cliente. Vai depender de como ele está no processo, certo? Mais perguntas? Vou fazer aqui um testezinho com vocês. Para responder rápido. Para responder rápido. Qual foi a primeira ferramenta que eu mostrei aqui para vocês? A primeira de todas. Bora rápido, quero que vocês prestem atenção. Darlene está. Darlene arrasou. Não vou na casa, nunca fui. Não me importaria de ir, não, mas nunca fui, não. É sempre no consultório, na escola ou virtual. Atualmente virtual. Karina está de parabéns. O EMEP foi o primeiro teste que eu falei. Ele avalia o quê? O EMEP avalia o quê? Darlene vai tirar 10. Darlene está arrasando. O AIP avalia o quê? AIP. Vai saber. AIP. Avalia o quê do jovem? Arrasou! E para finalizar, quais são as coisas que eu sempre tenho comigo? Quais são as coisas que eu sempre tenho comigo na mochila? Eu esqueço meu documento, mas não esqueço essas coisas. Ó, tirou 10 também. Arrasou. Papel e lápis, estão ligados. Olha, foi isso mesmo. E a última, agora é a última, eu juro, é a última. Qual foi a coisa que eu falei aqui que eu acho importante que todo mundo tenha, mas as pessoas dizem que não tem? Que é a ferramenta, assim, a melhor. Essa ferramenta é a ferramenta que junta todas as outras. Arrasaram! Arrasaram! A Vanessa ainda colocou a escuta, minha gente, vocês estão de parabéns. Deixa eu falar uma coisa. Me sigam no Instagram, tá? Me sigam no Instagram. Eu sempre falo de profissional de carreira. É o que tem lá para vocês. Quem tiver mais interesse, quem for de Salvador, eu tenho novidade. Eu vou colocar aqui já. Estou lançando hoje, inclusive. Viu, minha gente? Primeira vez que eu estou falando sobre isso. Pedir licença, Karine. Divulgação. Divulgação. Coloca o meu link. O lançamento, no caso, melhor dizendo, o lançamento. Lançamento, na verdade, é assim, eu vou contar o segredo para você. Não é um lançamento, porque é um retorno. É a minha jornada de orientação profissional, gente. Vai ser presencial. Gente, presencial. Eu estou tão empolgada com isso, estou com tanta saudade de presencial, vocês não fazem ideia. É uma jornada, vai ser um sábado inteiro de orientação profissional. Sábado inteiro, mas já vai chegar na dinâmica. E é onde eu compartilho muitas coisas, experiências e tudo mais, técnicas. É uma imersão. É uma imersão em OP. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E aí eu estou voltando. Vai ser agora em agosto. Aqui. Vai ser agora em agosto. Quem tiver interesse, fala comigo no Instagram. Não vou fazer nada aqui. Eu acho que eu nem tenho a descrição pronta ainda. Eu não sei se minha equipe já fez. Eu preparei esse card rapidão para mostrar para vocês, porque ele já tem data. Vai ser em Lauro de Freitas, aqui na Bahia. Lauro de Freitas. Quem tiver interesse, fala comigo lá no Instagram, Emily Cerqueira. E em breve eu vou estar lançando meu curso gravado. E já existe ele virtual, então sou eu falando ao vivo, tá? Ele é ao vivo.
mas eu terminei de gravar o meu curso ontem. E em breve terá. Então, se você tiver interesse, já fala comigo, já te coloque na lista de espera. Provavelmente, no final de agosto, eu vou estar disponibilizando um curso gravado, que é um curso com... Ele, em vídeo, ficou com 4 horas e um pouquinho, em vídeo. Mas ele, ao vivo, são 16 horas. Tá? Porque tem interação, dinâmica, mas é um curso básico, porém bem completinho, onde eu vou ensinar planejamento por encontro, as técnicas, vou aprofundar em algumas ferramentas projetivas, enfim. Quem quiser continuar me acompanhando, me acompanha. Depois, Kari, eu vou mandar o link do meu e-book para você compartilhar no grupo com eles, pode ser? Tem um e-book que é gratuito. Pode sim, claro. Pode ser? Pode. Eu vou disponibilizar. Ele está na minha bio também do Instagram. Quem quiser, vai lá na bio e baixa o e-book. E eu vou mandar o link para a Karine e ela compartilha com vocês. Eu quero saber como é que vocês estão depois desse momento comigo. Me contem. Fez sentido? Gostaram das dicas? Essa frase, ela me acompanha há muito tempo também, gente. Tem coisas que eu inovo, tem coisas que eu mantenho. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A sorte a gente faz a nossa, né? Eu acredito muito nisso, assim, que é conforme a gente vai se preparando, conforme a gente vai aceitando as oportunidades e fazendo acontecer, né? A gente vai tendo cada vez mais sorte. Tem uns atletas que falam que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E eu digo assim, quanto mais eu me preparo, quanto mais você se preparar para as coisas, mais você vai poder atender às demandas que existem. Como eu falei, a orientação profissional tem uma variedade de clientes, né? Você vai ter o adolescente, vai ter o adulto, vai ter as pessoas que estão na universidade e que querem mudar de curso, também é um público para a gente. Essas pessoas, elas não param de existir. E se você se prepara para atender, você vai ter ali uma remuneração a mais, você pode se intitular orientadora de carreiras especificamente, tá? Então, eu acho que eu apresento para vocês aqui, para quem ainda não atua na área, uma possibilidade de expandir, tá? Expandir a mente, expandir de serviço, expandir de grana, porque imagine R$ 1.000 entrando a mais, R$ 800 que seja, R$ 500 que seja, vai depender de quanto você queira cobrar. Ai, é você, linda, não tinha percebido. Tem algumas pessoas que já cruzaram o meu caminho aqui, vocês perceberam, né, gente? Então, quero agradecer muito esse espaço da Crivo. Karine, obrigada pelo convite. Gente, obrigada por todos que estão aqui. Me sigam lá, baixem o e-book e se quiserem fazer curso comigo, estou na área, viu? Presencialmente, aqui em Salvador, em agosto. Vai ter agosto, setembro e outubro. Já tenho data para os 3 meses para a jornada. E o curso gravado, vou disponibilizar em breve o lançamento lá no meu Instagram também. Beijo grande, se cuidem. Olha, cupom evento Crivo. Para quê? Para comprar? É isso que eu ia finalizar. Agradecer a sua participação, né? Que foi muito rica, trouxe várias contribuições para a gente aqui e apresentando essas ferramentas. E como brinde, né, para as pessoas inscritas, assim como a gente faz em todos os nossos eventos online, a gente disponibiliza esse cupom que eu já coloquei aqui no chat, que serve para comprar tanto os instrumentos que a Emily apresentou, como qualquer outro instrumento no nosso site. É só colocar lá e aproveitar o nosso cupom que preparamos para vocês hoje. E ele foi maravilhoso a sua apresentação. Eu também quero o cupom, viu? Muito obrigada. Aproveita para comprar os créditos do Quati, né, que você vai aplicar. Vou comprar, com certeza. Ou é o IP, não lembro que você tinha comentado. Eu tenho a IP para corrigir, mas o Quati eu vou querer também. Pronto. Aí vocês aproveitam. Muito obrigada, viu? Emily, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a todos que participaram, né, com a gente até esse momento. Então, finalizamos por aqui? Acho que sim. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem aí? Patrícia, é válido até amanhã, às 0h. Então, hoje corre para comprar. Se não der hoje, amanhã aproveita o dia todo para poder fazer a aquisição do que vocês tiverem mais interesse no nosso site. Ô, Cari, vamos tirar um print. Vamos tirar um print.
Quem quiser Ah, abrir vamos sim. Eu fui tirando algumas fotos e postando aqui no Instagram, o mas nome é dela bom bem, não também tem um problema, né? print. Mas a gente tira. Sim, Tayana, Deixa eu tirar parar de compartilhar. certificado. Vocês podem mandar o direct para a gente pelo Instagram, que aí a equipe de marketing emite o certificado. Vocês mandam o nome completo. Melhor. É um print, uma foto o quê? É Tirar uma um. foto, um Eu vou print, aproveitar para sei passar no lá. Instagram. Porque eu sou blogueira, desculpa, gente. Deixa eu me endireitar. Todo mundo sorrindo, todo mundo bonitinho, né? Deixa eu tirar uma foto aqui que eu acho que fica melhor para não perder o print. Pelo menos vamos garantir. Só um momento, calma. Pronto, X. Agora, dê um tchauzinho aí para a câmera. Espera aí que eu vou fazer um bumerangue. Um tchauzinho. Ah, deixa eu aproveitar esse gancho de Emily e fazer a mesma coisa aqui também. Um tchauzinho. Pronto, 1, 2, 3 e. Ótimo, Beijo, gente. galera. Obrigada. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Você consegue, cara, tirar as pessoas às vezes? Você consegue? Eu não consigo, não.